Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar para você sobre uma orientação que Paulo ele vai dar à igreja que está em Roma. E antes disso, antes de eu te falar sobre isso, eu quero te trazer uma informação sobre Jesus Cristo, porque depois, em cima disso, Paulo vai trazer essa orientação a esse povo. E a primeira é que está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. E aqui vai nos dizer o seguinte: nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas ele nunca pecou. E aí no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer assim: quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado, mas agora que ele vive, é para a glória de Deus que ele vive. Então, com base nessa palavra, já tendo esse cimento, né, essa base, nós entendemos que Jesus ele veio, ele viveu, passou pelas mesmas tentações que nós passamos, só que ele soube passar por essas tentações. Ele sabia qual era o seu objetivo e qual era o seu foco. Não que Jesus não fosse tentado, porque o diabo mesmo tentou Jesus lá depois que ele saiu do batismo, dos 40 dias e 40 noites no deserto. O Satanás tentou Jesus, tentou com poder, tentou com alimento, tentou ele de várias formas. E nós também entendemos que passamos por essas coisas. Mas Jesus é nosso parâmetro. Ele nos mostrou que quando se tem um propósito, quando se tem um objetivo, quando se tem uma missão, então a gente cumpre, anda, vive na direção do cumprimento dessa missão. E aqui ele vai ensinar, Paulo vai ensinar aquele povo naquela época, e esse ensinamento ele é perfeitamente aplicável aos nossos dias de hoje, à nossa vida hoje. E aí ele vai dizer no versículo 12, ele diz o seguinte: não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. O que Paulo está dizendo aqui? Não deixe o pecado reinar. Nós não podemos permitir que as tentações, elas nos conduzam à morte, porque o nosso corpo, ele já está condenado à morte. Todas as pessoas nascem e a cada dia que passa é um dia a menos, porque ela está caminhando cada dia mais para a morte. Então, o corpo humano está condenado, mas o nosso espírito, ele não está condenado a partir do momento em que nós fazemos opção por Cristo. A partir do momento em que nós entregamos nossa vida para Cristo. Então, nesse momento que ele morre e que ele vence o pecado, então ele leva o nosso pecado sobre ele. E aqui, a partir daí, uma vida de entendimento com o Senhor, então nós passamos a viver agora as promessas dele. E a promessa dele é de que nós recebemos a salvação uma vez que cremos em Cristo Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador. E andamos de acordo com ele, como ele andava, sendo imitadores de Cristo. E aí ele continua dizendo assim: não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm vida. Antes não tínhamos a Cristo, vivíamos mortos no nosso espírito, o espírito já estava morto. Agora, quando aceitamos Cristo, então o Espírito ele revivifica dentro de nós, ele passa a vivificar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele agora vai trazer vida à nossa vida. E aí, ele fala assim: nenhuma parte do seu corpo. E nós precisamos entender que é nenhuma mesmo. E muitas vezes nós permitimos que a nossa mente, ela seja o primeiro lugar aonde haja morte, onde a morte se instala. Por quê? Porque pensamos negativo, pensamos coisas que não devemos pensar, permitimos que nossos pensamentos, eles caminhem para o fracasso, eles caminhem para os maus pensamentos, para os pensamentos pessimistas, esquecemos de tudo que Deus nos prometeu e nos deixamos levar, a natureza humana quer nos levar para a derrota. E ele fala: não deixe, não permita que nenhuma parte. Então, primeiro, cuida da sua mente, porque se você cuida da sua mente, o resto do seu corpo não obedece. Se você
permitir que sua mente divague, você caminha pela prostituição, pela inveja, pela ira, pelo rancor, e aí vai tendo outros tantos, né? Outros tantos pecados, outras tantas faltas que vai levando, né, a pessoa cada vez a ser mais egoísta, a cada vez mais cuidar do seu próprio ego e caminhar para distante de Deus, porque isso leva para distante de Deus. E depois ele diz: ofereça seu corpo como um instrumento, né? Um instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. É exatamente isso. Nós precisamos oferecer, ao invés de aceitarmos o pecado, é lutar contra ele e nos oferecer para fazer o que o Senhor espera que façamos, que é viver uma vida de princípios e de obediência à palavra dele. Em todo o tempo ele espera que nós façamos isso. O pecado não faz mais parte do nosso corpo, porque vivemos um corpo com o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que nós devemos ser imitadores de Cristo, porque mesmo que ele passou por tudo que ele passou, ele resistiu, e ele também nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos resistir, nós precisamos estar com Cristo, precisamos viver uma vida de intimidade com ele, e com certeza nós vamos ser vitoriosos na presença do Senhor. Amém? Essa é a minha palavra para você. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.